Fala pessoal, tudo bom? Só tô passando aqui rapidinho antes da videoaula começar, pedir que se ao final dessa videoaula você gostou, clica nesse botãozinho que tem lá embaixo. Se não for inscrito e quiser se inscrever, clica naquele botãozinho vermelho escrito inscrever-se e nos comentários mandem sugestões de videoaulas, de temas, de assuntos. Por favor, ligados à área pelo menos de História e de Geografia, para que eu possa fazer vídeos futuros segundo o que vocês querem, tá bom? Então é só isso, se divirtam, boa aula, um joinha aos meus alunos inscritos do canal do professor Roberto Feitosa. Boa aula! Fala pessoal, tranquilo? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje nós vamos começar com a videoaula População Brasileira, parte 1. Mas por que parte 1? Porque esse conteúdo ele é muito extenso. Se eu fizer um vídeo completo, vai ficar tipo quase 1 hora de vídeo. E ninguém, geralmente ninguém quer ficar 1 hora, salvo exceções, assistindo uma videoaula. Então, vou fazer assim, vou colocar uma pequena meta para saber se vocês realmente estão interessados. Se esse vídeo tiver umas 100 visualizações e pelo menos uns 10 likes, 10% do número de visualizações, eu vou fazer com a parte 2, tá? E só para lembrar, se você tiver ideias de outros temas ligados à história, geografia, pode mandar, tá? Que a gente vai estudar os temas e produzir os vídeos conforme o interesse de vocês. Pode ser qualquer tema da área de Enem, pré-militar, ensino médio, fundamental e até ensino primário também. Aqui nós não foge não, compadre. Brincando, gente, tá ok? Então, vamos lá. Tem aqueles consensos, que a gente aprende lá na quarta, terceira série, lá nas famosas salinhas da titia Marocas, titia Teteca e por aí vai. Que a formação étnica brasileira, ela é composta basicamente, pelos indígenas, pelos índios, ok? Que são a população original do nosso país, tá? Eles foram os primeiros habitantes. Depois vieram os brancos europeus, na sua primazia de portugueses, tá ok? Depois vieram outros povos europeus, mas aí já é uma outra história, a gente vai chegar lá mais pra frente. E depois vieram os negros africanos, ok? E a questão também da questão étnica do Brasil é o seguinte, a princípio, quando os portugueses chegaram aonde hoje é o território conhecido como Brasil, o início do encontro entre os brancos e os índios foi até amigável, teve aquela questão da troca, de presentes, entre aspas. Os índios, eles indicaram aos portugueses onde ficava, por exemplo, o pau-brasil, que tinha um importante valor econômico na Europa, e foi o produto, a princípio, que eles acharam aqui, no período de pré-colonização. Então, o pau-brasil, além de ter uma madeira muito boa, de um valor bem alto, ainda produzia uma tintura vermelha muito valorizada, na confecção de vestidos de tecido na Europa. Que nesse período ainda era muito complicado e muito caro você produzir roupas coloridas, Ainda eram roupas tipo que caracterizavam a nobreza, roupas coloridas. E o vermelho era uma cor muito nobre, tá ok? Uma coisa que a gente pode também aprender é que conforme as etnias foram se... A gente costuma falar raça, raça branca, raça negra, raça ariana ou branca, É muito comum de falar assim, eu sou da raça negra, eu sou raça negra. Gosto do raça negra! Cheia de manias, toda dengosa,
Só que, na verdade, né, o certo é a gente falar etnias, né? E se a gente parar para trabalhar a questão das etnias, né, no caso do Brasil hoje, eu acredito que a predominância da população brasileira é mestiça, é parda, né, ou mestiça. Ah, mas eu sou branco, eu sou negro, na minha época tinha aquela questão eu sou moreno claro, moreno escuro, moreno jambo, preto chocolate, tinha essas nomenclaturas, né, engraçadas, mas eu acredito que uma grande característica da população brasileira é ele ser mestiça. Isso não é ruim não, gente. Essa questão de raça pura, que a gente ouve muito falar às vezes em alguns países, para mim, ela só tem a vantagem na questão de você ter uma árvore genealógica, a questão da sociedade com uma matriz cultural muito forte. Realmente, no caso do Brasil, a gente peca um pouquinho, porque, por exemplo, nós não conhecemos os nossos antepassados. Muitos descendentes de negros escravos não conhecem a sua história, porque foram trazidos escravos para o Brasil e eles perdiam até o nome deles. Eles recebiam o nome do porto da onde eles eram trazidos como escravos. Por exemplo, tinha vários escravos com o sobrenome Moçambique, João de Moçambique, Carlos de Moçambique, Maria, né? Eles recebiam com nome europeizado, né? Sobretudo pela tradição católica portuguesa, e o sobrenome do Porto. Então eles perdiam o sobrenome deles, tá ok? E às vezes várias pessoas tinham o sobrenome, por exemplo, de Angola, e tinham características étnicas totalmente diferentes, eram negros muito diferentes. Então isso acabou minando, destruindo a cultura negra africana no Brasil. Então isso é um fator que minou a gente ter um estudo das nossas raízes étnicas, tá ok? E mais uma vantagem que eu vejo na questão da diversidade cultural brasileira é você ter a contribuição de muitas culturas, e nós temos essa mistura genética no nosso povo. Isso é bom, isso ajuda a minar assim, algumas coisas referentes às doenças genéticas, por exemplo, tá ok? O tio Roberto falou aqui da questão das etnias, né? Uma coisa que eu acho muito importante nós aprendermos é o seguinte: o mais correto é nós falarmos etnia e não raça, tá? Vamos lá. Quando eu falo das etnias, eu estou falando das etnias branca, tá ok? Ariana ou caucasoide. Essa etnia ela pode ser subdividida entre ariana nórdica, ariana alpina e a ariana mediterrânea. São os brancos de olhos claros que nós conhecemos. Nós também temos a etnia semita, né, que ela é majoritária entre os povos judeu, árabe e armênio. Temos a etnia mongoloide, tá, que se refere aos povos do Oriente Asiático e os nativos americanos. E temos a etnia negroide, que corresponde aos negros, tá? Então nós temos a negroide nilota, negroide pigmeu e outros, tá? Também temos a etnia dos aborígenes australianos e também todo o restante que não se encaixa em nenhuma dessas, ou a mistura dessas diversas etnias, a gente chama de mestiço, tá ok? É a mistura de duas ou mais etnias. Apesar de nós termos dados mais atuais, né, o último grande censo feito no Brasil foi em 2010. Né? O censo é feito de 10 em 10 anos, para aquele povinho muito legal de azul que bate na sua casa e você acha que vão invadir sua casa e você acaba não atendendo, né? Que são os recenseadores. O IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão que ele é responsável pelo mapeamento e pelos dados estatísticos do território brasileiro,
ok? E aí, nos dados de 2010, o ano que vem nós vamos ter mais um censo com dados completamente diferentes, né? Mas aí, pegando os dados do último censo, que inclusive já foram atualizados, a gente vai ver isso na próxima aula, da parte 2, que é o seguinte: em 2010, a população brasileira era de 190.732.694 habitantes, sendo que nós já passamos dos 200 milhões de habitantes. E sendo que o Sudeste, né, desses 200 milhões de habitantes, quase metade dessa população, ela se encontra no Sudeste, com 80,3 milhões de habitantes, mais de 80 milhões. E no Nordeste, mais de 53 milhões de habitantes. Se nós pararmos para pegar só o Nordeste e o Sudeste, vamos ver que praticamente metade da população brasileira vive nessas duas regiões, sendo que a região Sudeste é a segunda menor, ficando atrás apenas da região Sul. E caramba, ela tem muita gente, é a região com maior população. São Paulo é uma megalópole gigantesca, seguido pelo Rio de Janeiro em termos de população, ok? Mas por que isso acontece? Por que essas regiões são tão populosas? Pessoal, tente entender que quando começou o povoamento do território brasileiro, ele se deu pelo litoral, pela costa, e aos poucos foram se desbravando para o interior, mas isso demorou muito tempo, né? Boa parte dessa entrada no interior do território brasileiro, que acabou configurando o mapa do Brasil que nós temos hoje, né? Nós tivemos diversos tipos de mapeamentos ao longo do processo de formação do território brasileiro, né? Então, assim, aí a questão, pelo fato de o nosso desenvolvimento populacional ter sido feito no litoral, então é comum se pensar que o litoral brasileiro, ele é onde concentra a maior percentagem de população, tendo em vista que na região Sudeste foram feitos muitos projetos de desenvolvimento industrial, no Nordeste turístico, foi onde os colonos europeus desenvolveram diversos projetos de colonização, tá ok? Então, assim, é comum, é fácil você entender por que o litoral do Brasil muitas vezes é muito mais desenvolvido do que o interior, porque além dele se desenvolver primeiro, tá, foi onde começou o nosso processo de colonização, a questão de população, desenvolvimento urbano, tá ok? E na parte industrial, a região Sudeste foi a área que mais se desenvolveu nas questões industriais, nas questões de desenvolvimento urbano. Projetos urbanísticos foram feitos na região Sudeste, sobretudo Rio e São Paulo. Então, a região Sudeste, que é a segunda região mais populosa do Brasil, como sempre estava sofrendo com a questão da seca, fome, miséria, né, falências de muitos donos de fazendas, muitos trabalhadores do interior do Nordeste acabaram migrando para a região Sudeste, sobretudo Rio, em São Paulo, em troca de melhores salários, emprego, uma sobrevida, ter uma chance de um trabalho e também não morrer de fome junto com a sua família. Por quê? No Rio e em São Paulo, mais ou menos... Bem, a industrialização da região Sudeste, ela ocorreu basicamente a partir do declínio do café, por volta dos anos 20, tá ok? Assim, é sabido que a região Sudeste, ela é a principal região econômica do país, tá? E a sua importância, né, se destaca pelo seu potencial industrial e econômico, né? Nas décadas de 20, até mais ou menos ali, primeira metade do século 20, o potencial industrial da região Sudeste era muito grande. Hoje em dia, a gente
já não tem esse boom industrial, até porque nós estamos vivendo um período em que a potência econômica de uma região ela é medida em outros fatores. Por exemplo, turismo, nas questões de transações bancárias, bolsa de valores, a questão do sistema bancário. Então, a indústria em si, ela não é a mais importante. O que ocorre hoje é que um industrial também, muitas vezes, ele é dono de um banco, né? E esse banco acaba aqui retroalimentando o seu próprio parque industrial, tá ok? Quais foram os fatores da industrialização no Sudeste que acabou com que essa região se tornasse a mais desenvolvida e a mais populosa, tá bom? Já que o tema é população brasileira. Meu povo e minha pova, vamos aos fatores da industrialização do Sudeste. Tá com sono? Tá com soninho? A aula tá chata? Vamos acordar! Acorda, povo! Pessoal, eu quero terminar essa parte 1. Ainda tem muito assunto pra gente trabalhar. Eu ainda não falei nada de migração, os tipos de migração no Brasil, não falei de crescimento demográfico, de taxa de fecundidade, não falei nada disso, porque senão vai ficar um negócio gigantesco. Então, só voltando àquele assunto, se tiver 100 visualizações e 10 likes, vamos ter a parte 2, senão eu vou entender que não gostaram desse assunto ou não gostaram do vídeo mesmo. Esse professor é muito ruim, ele é muito ruim, aí eu não faço mais, ok? Então, pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, vou encerrar por aqui. Lembrando que ainda faltam temas como tipos de migrações, pirâmide etária, crescimento demográfico. Mas eu vou ficar aí no feedback de vocês, tá bom? Tendo, como eu falei, 100 visualizações e 10 likes, de boa, vou liberar a parte 2. Coloque aí nos comentários outros temas de aulas que vocês queiram, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa, assistam o vídeo, compartilhe com seus colegas. Vamos tentar chegar a 1000 inscritos. Chegando a 1000 inscritos, eu vou dar um brinde para um dos inscritos. Que brinde é esse? Aguardem no vídeo extra. Então, tchau, tchau, meus alunos do professor Roberto. Até um próximo vídeo. Tchau.